4 estudantes da UFPB tiveram a ideia de produzir uma série de episódios de podcast para falar sobre o relacionamento entre mulheres e o futebol feminino na Paraíba. Com um nome bem sugestivo, o podcast Sem Impedimento é uma iniciativa da Virtuose Produtora, com produção, roteiro, pauta, apresentação e direção dos próprios alunos e trilha sonora original da banda Gatunas. De início, a gente tinha a ideia de produzir um documentário que falava sobre a rivalidade do futebol paraibano e, conversando sobre esse projeto, a gente pensou por que não falar sobre o futebol feminino paraibano e trazer um destaque maior para as mulheres que participam dessa área. Aí a gente mudou até o veículo, o formato que a gente ia fazer, mudou para um podcast e começou a realizar as pesquisas em relação a esse tema. O projeto foi financiado pelo governo federal por meio da Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura, através do edital Mãe Edith de Ançã, lançado pela Prefeitura de João Pessoa no final de 2021. Sem Impedimento, busca contribuir com a representatividade de gênero, ampliando a discussão sobre futebol feminino e suas vivências. O tema do futebol feminino na Paraíba, ele é um tema que ainda é pouco explorado. A mídia já vem tomando algumas atitudes para que esse tema esteja mais em alta, então o Campeonato Paraibano já está sendo transmitido e outras coisas semelhantes. Mas em formato podcast, a gente já apresenta um certo pioneirismo e inovação, que já é do próprio formato. Então trazer essa visibilidade para essas mulheres é tornar mais espaços para que elas se apresentem, e mulheres de diversas áreas, não só jogadoras, como técnicas, jornalistas, estudantes e pessoas que utilizam do futebol como o próprio lazer mesmo, as mulheres da pelada. E essa visibilidade faz com que mais um espaço seja ocupado pelo tema na sociedade. A produção do Sem Impedimento contou com a parceria da TV UFPB, que cedeu o estúdio e os equipamentos de áudio para a gravação dos episódios de entrevistas com mulheres que mantêm diversas relações com a modalidade esportiva. Quando a gente pensou no tema do futebol feminino paraibano, a gente pensou em um projeto que abordasse várias áreas diferentes dentro dessa temática. Então, não só o campo, a jogadora e a técnica, mas quem está por fora também, que compõe essa área. Então, a gente pensou em trazer a jornalista que está na beira do gramado fazendo a cobertura, pensou em trazer a pesquisadora que está dentro da academia produzindo conhecimento sobre o assunto, e até quem pensa no futebol como lazer, como vivência do dia a dia, que foi a organizadora de uma pelada daqui de João Pessoa. Produzir o podcast não foi tarefa fácil. Desde o começo, os idealizadores encontraram obstáculos, sobretudo com relação às fontes históricas. A principal dificuldade foi em relação a coletar os dados, né? Todas as pesquisas que nós fizemos apontavam várias incongruências em relação aos dados. A gente, em um site, via que o primeiro campeonato foi realizado em um ano, depois a gente ia consultar outra fonte e a gente via que foi, na verdade, em outro ano. E esses dois dados não batiam com os dados da federação, e a gente ficava nesse vai e vem de informações sem conseguir identificar qual era o certo, né? E o futebol paraibano, o futebol masculino já tem essas questões de dados defasados, e o futebol feminino se mostrou muito mais agravante nesse sentido. Os 5 episódios do podcast Sem Impedimento serão postados ao longo do mês de abril e estarão disponíveis nas principais plataformas de áudio. No futebol tem mulher da Paraíba, ela é luta no jogo e na vida, arretada não deixa de sonhar, nada impede a garra feminina de partir pra cima e ver o jogo ganhar.